verdade, nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos os nossos queridos rádio ouvintes e também telespectadores. Rádio ouvintes da nossa FM Excelsior, 96.1 Nova Andradina e toda a região do Vale de Viema, norte de São Paulo e norte do Paraná. Telespectadores da TV Excelsior, canal 22 da Lignet e todos aqueles telespectadores da Rede Interativa News que estão participando conosco de Nada Mais a Verdade, Nada Mais que a Verdade. Hoje conosco a nossa querida candidata, pré-candidata a vereadora, a radialista, jornalista e apresentadora Magali Picarelli, que ia ficar fora do ar, mas não vai ficar até 11 de agosto por causa da lei, né? Pois é, eu recebi a notícia que tinha que sair do ar, já fiz até um vídeo despedindo, mas não, até dia 11, que bom, né? Mas eu quero saudar também aos nossos queridos telespectadores e dizer que nós temos aqui muitas notícias. As notícias de pelo menos uma semana, orientadas, explicadas por essa bancada de letrados. Fica conosco. Próximo letrado, Dr. Paulo Cruz Duarte. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Excelsior, os nossos telespectadores aí da TV Excelsior, canal 22 Lignet, vocês também estão atentos, plataforma aí da TV Interativa e demais plataformas. Um abraço a todos vocês, esse programa é feito para vocês. E olha, não se esqueça da máscara que a coisa tá pegando. É verdade. Conosco aqui o nosso querido Paulo Radamés, direto do Cairo Especial. Ele é entre Cairo e Mênfis, lá no Egito. Está importado aqui conosco com os seus comentários, jornalista Paulo Radamés. Você sabe que tem um ditado na internet que fala que sexta-feira é dia de maldade. A partir daqui na TV e na Rádio Excelsior a gente vai mudar para sexta-feira é dia da verdade. Vamos que vamos. Dia da verdade. A verdade nada mais que a verdade. Só a verdade nos interessa. É melhor. O grande jurista, o moço que defende teses e ganha na justiça tudo que ele entra lá, doutor criminalista, doutor Paulo Mansur. Já até fundiu o nome aí. Paulo Mansur? Vocês não são inimigos, não? Não, praticamente juntos, né? Então praticamente Michael Mansur, pronto. Praticamente juntos, né, doutor? Nas teses aí. Sim, sempre junto. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada. E hoje vamos falar a verdade, nada mais que a verdade diferente do currículo aí do ex-ministro da Educação, Carlos Decotelli. Nosso italiano aí. Nosso italiano. Esquece o Decotelli, porque agora foi indicado um novo ministro. Notícia velha, mano. O novo ministro da Educação. Semana, né? Mas a nossa é a verdade. É verdade. O novo ministro da Educação, e nós vamos falar justamente... O que ele não está falando certo no microfone? Vira o microfone aí, mais um pouquinho. Pra cá ou pra cá? Ao contrário. É em pezinho, meu filho. Você não é radialista, ele é jornalista. O negócio dele é caneta e pena. O meu negócio é caneta. Muito bem. Então, o novo ministro que foi sugerido, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho aqui no nosso programa, né? Mas muita coisa aconteceu e o coronavírus continua trazendo tragédia para todas as pessoas. Eu quero colocar já na mesa para discutir dois assuntos importantes. O primeiro é do Fernando Gomes, que é o prefeito de Itabuna, que afirmou que irá reabrir o comércio da cidade a partir de 9 de julho, morra quem morrer. Quer dizer, quem quiser morrer, morra, porque ele vai abrir de qualquer jeito. Lavou as mãos? Lavou as mãos. Vamos falar sobre isso. E a segundo ponto que eu gostaria que vocês comentassem aqui, e a nossa população pode, inclusive, se manifestar através das nossas redes sociais, o prefeito de Cuiabá diz que está propondo, isso foi uma discussão fantástica, rodízio de humanos em Cuiabá, né? Pelo seu CPF... A depender do CPF. Dependendo do CPF, você pode andar na cidade. Os caras tão loucos. Alguém pode me dizer uma coisa, Magali? O que você acha dessas duas situações? Morra quem morrer, disse o prefeito de Itabuna, e esse prefeito de Cuiabá que quer o rodízio de humanos na capital de Mato Grosso. É a quarentena. A quarentena está deixando esse pessoal Confinamento. tudo doido. Porque onde se viu rodízio humano através do CPF, parece que quem começa com 7, o seu é 7. Isso, o meu é 7. Vai ser o primeiro a soltar. Pode andar. Pode andar. Não tem razão, né? Não assiste razão essa afirmação dele. E o que morra, quem morrer,
Talvez seja um desabafo, porque as pessoas não estão respeitando nenhuma norma, né? As pessoas não querem. Ficou aos cuidados do prefeito e do governador. E tem a Constituição que nós devemos respeitar. E muitas pessoas, infelizmente, não respeitam. Eu até gostaria de falar aqui que o que nós queremos é isso, respeito às normas, determinações, que é para o bem de todos. Aqui, especialmente, nós estamos com todo o comércio aberto, mas não é por isso que as pessoas têm que invadir os comércios, encher, lotar. Usa máscara, usa álcool gel, faz tudo com cuidado que dá para controlar essa pandemia. Porque a curva está ascendente, ela não parou ainda, ela só está subindo. Então, o respeito um ao outro, porque isso é respeitar o próximo. Quando você respeita as determinações, as regras, você respeita o próximo. Porque os prefeitos e governadores de todo o Brasil estão perdidos. Doutor Paulo Duarte. Olha, não sei qual dos dois merece o troféu maluquice da semana. Porque cada um fala algo pior que o outro. Um manda matar, morra quem morrer, né? Estão todo mundo confinado, como muito bem disse a Magali. E aí começa a ter essas ideias alucinógenas aí. Eu destaco aqui o prefeito de Cuiabá, que é o colega de Mato Grosso aí, que revogou. Parece que ele voltou atrás e falou, olha, esse rodízio de pessoa não pegou bem, mas nós vamos cumprir as leis de biossegurança e recuou. Saiu uma nota agora aí falando que ele recuou. Menos mal. Agora o prefeito de Itabuna não recuou nada e morra quem morrer, viva quem viver. São efeitos colaterais aí dessa pandemia que está deixando todo mundo maluco. A quarentena. A verdade é essa. Doutor Paulo Radamés. Pois é, eu encontrei aqui eu tomei conhecimento disso ontem à noite pelo Facebook. Alguns colegas que moram lá estavam repercutindo essa publicação da prefeitura e não foi muito positiva não, né? Na verdade, muita gente aqui falando que estava desapontada com o voto e falando que realmente isso que o Picarelli acabou de dizer. Não existe rodízio de CPF. Rodízio de placa de trânsito, rodízio humano, essa novidade aí não tinha como emplacar. Ainda bem que, como o Paulo disse, ele já revogou e voltou atrás. É isso aí. E aí, doutor Mário? Além de ser lunática, essa teoria aí é inviável, né? Como que o Estado vai parar cidadão por cidadão e perguntar qual que é seu CPF? Né? Pra saber se ele pode anotar na rua. Então o homem tava louco, Picarelli. O homem tava louco. Mas aí, como adendo, alguém deu essa sugestão para o prefeito? Com certeza alguém deu essa sugestão. Eu acho que ele teve num sonho, Picarelli. Ou sonhou? Sonhou. Um pesadelo, talvez. Pesadelo. Porque é um absurdo, minhas comadres e meus amigos, um absurdo uma pessoa pensar uma coisa dessa forma. Muito bem, agora São Paulo está reabrindo o comércio em todos os sentidos. Minas Gerais também da mesma forma, mas com aquela notícia de lockdown. Porque o negócio lá em Belo Horizonte também não está de acordo com as normas de biossegurança que toda a população tem que ter, né? O que você acha? Alguém lá, hoje eu estava vendo pela CNN, alguém disse que o prefeito não cumpriu a tarefa de casa e por isso eles vão ter que ter novamente o lockdown, porque já tiveram. E estão há 100 dias com o comércio fechado, é muita coisa. É muita coisa, é muito tempo. Eles não sabem o que vai acontecer agora, porque está dizendo que vai ter o lockdown de novo, quer dizer, confinar todo mundo outra vez. Né? E quando confina todo mundo, não é só fechar comércio. Né? O governador João Dória decidiu antecipar a abertura de cinemas, teatros, academias, eventos de negócios em São Paulo. Serão exigidos rígidos protocolos de controle e horário bastante limitado. O Centro de Contingência está avaliando pleitos de vários setores para alterações no plano de reabertura. Isso é São Paulo. Eu quero falar de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. O prefeito Marquinhos Trade foi violentamente criticado aqui na nossa capital pela Rede Globo de televisão, ou seja, a TV Morena, quando especialistas disseram que o prefeito não preparou a cidade para o coronavírus. Tanto é que em uma semana pode não existir mais leitos de UTI. O que vocês acham a respeito disso? Prefeito falhou? Prefeito realmente não estudou com os seus técnicos? Por favor, eu gostaria que falasse. Doutor Paulo, primeiro. Bom, com respeito à questão da contenção da Covid-19 aqui em Campo Grande, no início ele foi muito bem elogiado.
Existia aí a questão dos horários, estava inflexível, até teve aquela discussão com os comerciantes que estavam na caminhonete. Ele falou, se cada um aí doar uma cesta básica para o seu funcionário, não precisa ficar gastando gasolina na cidade. E aí veio muito bem durante março e abril. Quando foi em maio, a conta chegou e aí começou a abrir o comércio de forma irrestrita. Existia aqui vários comerciantes que estavam cumprindo. Tem uma rede de supermercados que eu achava formidável que eles faziam. Segurança na porta, não deixava entrar, com excesso de limitação, com excesso de pessoas circulando lá, álcool em gel, tudinho. De repente, nós fomos agora, nessa quinta-feira, no mesma rede de supermercados e está a porteira aberta. Não existe nada que fiscalize, não existe ninguém que esteja ali atento. Eu vejo o seguinte, começou muito bem, mas agora o final, infelizmente, deixou a desejar e as notícias estão aí. Mais 326 casos confirmados aqui no nosso estado, né? Então é um problema e outra, a nossa estrutura de saúde não vai suportar isso aí, em 10 dias está colapsando. Escuta isso aí. Campo Grande está uma média de tá com mais de 100 diários por dia, mais Exatamente. de 100 casos, porque também eu acho que estão fazendo mais testes. Era de esperar que quando aumentassem os testes, aumentariam os números. A quantidade. A Organização Mundial de Saúde diz que no Brasil, de cada 10 pessoas, 9 estão não com sintomas, mas com Já o foram vírus. infectadas. Já foram infectadas. Imagine só, quem sabe aqui, nós aqui. Aqui um eu não salvou sei. e outro. Entendeu? Eu não O quero. resto tá morto. Distância de mim aqui, por favor. Mas eu Suspira acho que essa ali, né? Organização Mundial de Saúde brinca com a inteligência do cidadão. Não é possível um Ela negócio está desse. fazendo, Picarella, ela está fazendo Terrorismo? todos os prefeitos, terrorismo psicológico e também fazendo esses prefeitos, como é o caso do nosso, de marionetes. Na verdade, foi o que a gente falou na semana passada Exatamente. aqui. Ele tem que tomar uma decisão e manter ela, tem que mostrar convicção. Que faça então como o prefeito lá da Bahia, morra quem morrer, você é responsável pela sua vida, o que não dá é para todo mundo ficar semana sim, semana não, mudando, colocando máscara, abrindo comércio, fechando comércio, ninguém sabe o que está acontecendo. É verdade. Foi o que aconteceu em Cuiabá, uma reportagem que passou em nível nacional. Falou que chegou um dia em Cuiabá que ninguém sabia se estava tendo lockdown, se estava tendo quarentena, se estava tendo distanciamento, que loja que ia abrir, que loja que ia fechar. Isso é muito mais prejudicial do ponto de vista psicológico do que imunológico, na minha opinião. Quando faz um decreto, faz e firma ele, né? Isso que você quer dizer. Exatamente. Faz e Você deixa tem que ter ele. Não convicção. Palavra faz de rei, né? agora, Vai não até faz o fim. agora e desmancha daqui a pouco. A questão Aí não. do lockdown se tornou um problema porque a desobediência civil bateu as portas do Estado, porque as pessoas não aguentam mais ficar em suas casas. Então, na minha concepção, o que deveria ser feito é questão de liberar, mas com segurança, com restrição, igual o Dr. Paulo falou. Aqui em Campo Grande, quando começou a questão do coronavírus, chegou à nossa capital, se você ia no mercado, em qualquer lugar, tinha fila, distanciamento, álcool em gel, e os casos eram baixos, entendeu? E agora, parece que não tem mais coronavírus, se tornou um caos, por conta que as pessoas não estão mais mantendo distanciamento. Mas está não estão- aumentando, como que não tem mais, E- né? Sim, Tá claro. aumentando. Então eu acredito que a tese do Dr. Paulo é perfeita. As pessoas relaxaram. Isso, relaxaram. O lockdown é inviável. O lockdown é Não. inviável economicamente Sim, e especialmente. e emocionalmente também, para todas as pessoas. Sim. Você tem Mas tido eu acho relatos que nas redes sociais de pessoas principalmente que estão economicamente. surtando, literalmente surtando. Você vê as publicações das pessoas que estão tomando contornos cada vez mais psicóticos, fora da realidade. Tem gente que não aguenta toda essa pressão. Então, tem que haver um trabalho de consciência, de educação, realmente. Mas também ninguém vai conseguir trancar todo mundo em casa, a não ser que a coisa fique mais feia. Se me permite? Sim, permito. Eu li um artigo que falava o seguinte: a imunização contra a Covid-19 é você ter sido contaminado. Então, não existe ainda uma vacina que ela contemple a imunização com o vírus adormecido. Não existe. Então, somente nós conseguiremos controlar a pandemia quando formos infectados. Todavia, qual que é o problema? O afastamento ele não é para você disseminar e acabar com a Covid-19. Isso não vai acontecer. É para que quanto mais pessoas sejam contaminadas, possa ter uma estrutura na saúde para atendê-las. E não é só isso, os anticorpos, segundo o Vão especialista... criando os anticorpos Os anticorpos que muitas pessoas estão sendo curadas justamente porque não é só pelo medicamento que ajuda, Perfeito. mas pelo organismo da pessoa. Da pessoa que vai através do reagindo anticorpos. naquilo ali que vai Exatamente. estando na comunidade. É como aconteceu naquela gripe suína, né? A H1N1. Exato. O que acontece? Nós temos que nos proteger e aos poucos a população vai ter, até chegar uma vacina, criar esses anticorpos.
Então, se manter somente afastado, o que vai acontecer? Você fica, não pega, na hora que vai para a rua, é contaminado. Então, a gente tem que viver. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que continuar a vida, mantendo ali o distanciamento social, a máscara, álcool em gel e todas as medidas de segurança. Senão, a coisa não vai funcionar. Não adianta. Nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Deixa eu dar uma notícia, não sei se vocês concordam com esse prefeito. Esse prefeito, ele falou comigo, não é brincadeira, não. Comigo o negócio é muito sério. Nos transportes coletivos, o povo não gosta de usar muito máscara, não. Então, ele proibiu usar desodorante na cidade, principalmente aquelas pessoas que vão pegar ônibus. Porque sem desodorante, no horário de pico, no horário de muita gente, o pessoal vai ter que usar máscara de qualquer jeito. Troca o desodorante pelo álcool gel. Passa álcool gel. Não, mas é isso assim, pensando que é Aí você tem imunidade em dobro. Filho, como muito... Peraí, estou lendo aqui a notícia. Como muitos acreditam que pode usar a máscara debaixo do nariz, porque as pessoas usam máscara aqui, ó. No queixo. Queixeira. O pessoal, eu vejo na rua isso aí, né? O pessoal usa assim, ó. Ó. Protege ao falar e ao respirar, não, né? Então, anunciou a Companhia de Transportes Públicos em seus canais de mídia social, convoca a renúncia geral no uso de desodorante, afirma a postagem da empresa. Máscaras são obrigatórias no transporte público e no comércio da capital para combater a disseminação do coronavírus. Quem desrespeitar as regras enfrentará multas que vão de 50 a 500 euros. Então não Tinha é que ser aqui, na né? França. Olha, gente, eu vou falar a verdade. Berlim. O prefeito de Berlim, gente, olha aqui. Geralmente, cobrindo apenas a boca, deixando o nariz, vai ser multado. E é uma situação... Gente, será que... Eu não sei, a minha cabeça não entra nessa situação. São decisões surrealistas. São decisões que o pessoal toma para proteger, com certeza, a pessoa, mas que é uma... Escuta aqui, Paulo, você vai pegar ônibus, não usa desodorante não, está proibido. E passa aquele perfume japonês, nhaca pura. Nhaca pura. Que aí fica bom para Esse é usar. garantido. Esse é garantido. Olha lá, parem de usar desodorante, pede Companhia de Transporte de Berlim por determinação, por sugestão do prefeito. Né? Alguém já foi em Berlim? Alguém já esteve lá ou não? Já teve alguém lá? Não, nunca cheguei nem perto. Picarelli, depois dessa, vai demorar para que eu vá. Olha aqui, vamos falar sobre... Por falar em transporte coletivo, como que está o transporte coletivo em Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul? Está um absurdo dos absurdos. Ônibus, além de... Posso falar essa expressão? Fedido? Existe essa expressão? Mal cheiroso, fedido? Existe a expressão fedido? Descuidado. Catinguento. Um ônibus catinguento que não tem higienização nenhuma. Eu não sei o que as autoridades da saúde do município de Campo Grande está fazendo. A agência reguladora que não fiscaliza os ônibus praticamente sujos, aqueles bancos sujos, onde você coloca a mão lá, o pessoal no corrimão sujo, né? E vem aquela situação de que eles mudam para prejudicar o trabalhador, principalmente as domésticas, com o cartão que sábado não funciona, transbordo não funciona, eles mudam. Como é que está essa situação, Magali, você que está acompanhando esse caso de perto? Eu recebi bastante reclamação. O que acontece é que hoje eu não sabia disso, não está isso, pelo menos na lei que eu conheço, não tem isso. São cartões diferentes. Porque eu sei que tem cartão para idoso, cartão para estudante e o cartão, né? A empresa compra o cartão, carrega e dá para o funcionário. Só que tem cartões que não faz transbordo. Não faz transbordo. A pessoa paga, o patrão dá 2 passagens para o empregado, só que o empregado tem que bancar 2 passagens, porque se ele tem que fazer o transbordo, ele tem que pagar as 2 passagens, que é 2 para ir e 2 para voltar, quase R$20 por dia. Só de transporte coletivo, é muita coisa. Só que já foi reclamado, me parece, eu conversei com o Cleiton, ele disse que já tem uma ação no Ministério Público, mas diz que demora. Agora demora por quê? Se não está no contrato de concessão, não tem que estar acontecendo. Não tem que acontecer. Olha só para colaborar com o comentário de vocês. E de sábado não faz transbordo. Só para colaborar com o comentário de vocês, que eu quero ouvir vocês.
olha só o prefeito Greca, meu amigo, conheço muito tempo o Greca, um dos melhores prefeitos, embora Curitiba o negócio está feio lá com o coronavírus. Só que ele pediu o auxílio, sabe de quem? Do Exército, vai auxiliar na limpeza dos ônibus do transporte público coletivo de Curitiba. De acordo com a prefeitura, soldados da 5ª Divisão vão fazer higienização com quaternário de amônia em toda a frota, diariamente. Logo na madrugada, vai os soldados lá, toda a frota será limpa. Curitiba sempre foi referência, né? Transporte coletivo. Transporte coletivo sempre foi referência. Curitiba é uma capital de primeiro mundo, né? Sim. Aqui em Campo Grande o Exército chegou a fazer essa Disponibilização, né? E olha, eles vão ficar nos terminais. Isso, e no aeroporto. Descer os ônibus, já entra o soldado lá no ônibus, já para outro pessoal. É isso aí. Igual nós fomos desinfectados no avião lá no Chile. Tá viajando Deixa eu aí, contar, joga o aerosol lá, né? Eu acho um absurdo Deixa eu aquilo, só rapaz. falar um Isso aí detalhe. tava rolando no Chile já? Não, pera um Na pouquinho. Argentina também. Não, deixa eu falar essa história aqui que é interessante. Eu e a Magali, eu como presidente do Parlasul, nós fomos fazer o lançamento em Iquique, no Chile, da rota bioceânica. Quando começou a rota bioceânica, E teve hoje o está lá, Congresso de Vereadores, eu tive por o isso que eu fui congresso também. lá, a Magali era vereadora na época, e eu presidente do Parlasul, fomos com nossa equipe técnica, e eu participei inclusive da elaboração com o Soria, que era o prefeito de Iquique, que começou tudo lá. E nós, quando chegamos num avião fretado, foi fretado pelo governo do Chile para nós, eles deram toda a estadia, tudo. Nós chegamos no Chile, paramos no aeroporto, que era num deserto, No deserto. e ficou lá. De Aquele repente deserto veio do um Chile. carro da saúde Que lá, do Ministério da Saúde, do Chile, abriu a porta do avião e entrou 3 pessoas lá com máscara, tudo. A gente achando que ia descer já, eles entraram. Entraram já jogando inseticida. Me esprenda, gente. Jogou todo mundo lá sem problema para depois descer no mundo Chile. sentadinho. Isso que é uma Isso é uma boas-vindas, né? cultura. Corona. Isso é uma recepção. cultura, mas isso é uma cultura. Puxa, os brasileiros estão E na chegando. volta não vamos faz isso, desinfetar. né? Não, na volta Na não. volta a gente Nós não viemos joga pelo aerosol Paraguai, descemos Assunção, no Paraguai, fizemos a conexão para cá e não aconteceu nada disso. Agora o Exército está lá trabalhando em Curitiba e é diário. Desceu no transbordo, desce todo mundo, vai higienizar para entrar outras pessoas. E rígida a situação em Curitiba para evitar isso que nós estamos falando. Não, pensou comentando muito aqui. bem o Greca lá em Curitiba, porque é exatamente isso que eu estou falando. Você tem que trazer um pouco de tranquilidade para a população. Então ela sabe que Palmas pegando o pra ônibus ele, que acabou viu? de ser higienizado, ela vai sentir um pouco mais segura, aliviada né? para ir Mais para o aliviada. trabalho, para ir depois passear, comprar alguma coisa, fazer um mercado. Ela fala, pelo menos aquele banho sanitário ali eu já tomei cedo, né? Ótimo. Isso aí é muito importante. O que vocês acham do novo indicado secretário-ministro, no caso o Fedel da Educação? Vocês conhecem? Já ouviu falar dele? Não Eu sei- conhecia. Não Eu sei conhecia. que ele é do Paraná, né? Ele É do ele Paraná. Tava lá Paraná. com o Ratinho Júnior. Isso. E diz que é um secretário de Educação lá, né? Isso. E esse cara é bom ou não? Olha, que se ele estão não falando mentir dele? tanto igual o anterior, né? Inclusive, quem está assistindo, a gente tem que a obrigação de pedir desculpas aqui, que a gente fez o trabalho de atacar a mídia e defender a princípio. Defendemos ali, ele, né? Como que é o princípio Não. lá do indúbio pro réu, né? A gente não ficou julgando o Do cara contraditório, da no ampla final das defesa. contas, se Não, provou verdadeiro, ele estava cheio Mas- de cascata no currículo. A Não própria- mentindo Isso, é. que o novo seja... A própria grande mídia noticiou que ele era pós-doutorado, a gente se baseou neles também, então eles também têm que Tem que fazer a meia culpa deles também. Verdade. Ó, só que tem uma situação. O Feder, ele é formado em economia, graduado em administração e tem um grupo da área da educação falando a mesma coisa que falaram do Decotelli. Ele não tem afinidade com as causas da educação. Então, assim, eles estão acreditando Colocaram ele que é para ser um um... gestor técnico. ali. É um sucessor aí do Decotelli, porque ele não tem afinidade com as áreas e os anseios educacionais. Ele é economista, ele é um administrador, ele é uma pessoa... Mas Data isso Vênia, sempre fala. Data Vênia, nobre Esculap não. Scolari? Felipe Eu ia Scolari? chamar ele de médico. Chamar ele de médico, mas nome Data Vênia, o grande doutor, eu quero dizer o seguinte, o ministro da Saúde, alguém conhece? Conhece o ministro da Saúde? Interino? Interino. É o Pazuoli, general. General. 3 estrelas. Ele não é médico, ele é um general. Mas a equipe técnica dele são todos de alto nível na área de medicina, na área Saúde da pública. ciência e de saúde pública.
Então não é necessário que o cidadão seja realmente o expert em educação, ele tem que ter gestão, ele tem que ser um bom administrador. Ele tem que ter uma visão um bom grupo, macro da coisa e colocar os seus assessores Uma equipe que entendem. boa, uma esse equipe tipo boa. Esse traga tipo de pra ele crítica as é necessidades, rotineira né? no governo Bolsonaro. Os Fizeram com o projetos. Tarso também, disseram que ele não tinha experiência no sistema de saúde público. Então, Só que derrubaram ele. fato, veja só, chegaram a Sempre- nível de criticar o fato do cara ser dono de uma clínica super é conceituada. rotineiro esse tipo Só de que crítica. essas Nosso críticas- profissional recebe uma crítica justamente por ter conseguido esse Exato. sucesso. Mas essa crítica não pode ser subestimada porque está derrubando todo mundo. Então a pessoa viu que não tem muito contato com a área da educação, vai se aproximando, coloca o grupo, é como o Picarelli mesmo disse. Tem que ter um grupo forte, um grupo técnico, um grupo envolvido com isso, né? Porque ninguém faz nada sozinho, isso é um fato. Agora as críticas vêm para bater e ele tem que ter o couro grosso. Mas acontece o seguinte, eu não sei porque, vocês podem me explicar que são mais experientes do que eu na área técnica, jurídica, jornalística, dizer o seguinte, bastou o presidente falar um nome, num café, no jantar, em qualquer lugar, ou junto lá, fala, posso pensar no fulano de tal, pronto. Já vai a rede de investigação. Não, a rede de investigação na vida do cara. Levanta a Vai capivara rapidinho. vai descobrir onde o cara nasceu, quem é a mãe dele, se o pai dele é o pai dele mesmo. Se xingou a professora Se no xingou a jardim da professora no infância. jardim da infância. Gente, que coisa. Então começa a procurar a coisa. Por quê? O que nós queremos como ministro do nosso país? Então, O que exatamente. cada cidadão quer, Paulo? Aproveitando essa observação que você fez, eu acho que o Bolsonaro tem que começar a procurar os futuros ministros num convento. Convento. Num confessionário, seminário quietinho ali, né? Lá só vai ter santo, não vai ter ninguém que pecou. Será que não? Hoje Hoje tem dúvida a respeito até dessas coisas aí que a gente fica falando, né? Mas, meu Deus, eu acho que é uma situação que tem que ser analisada a competência. O que a pessoa foi no passado, o que ele deixou de ser, e não interessa. O que interessa realmente é daqui para frente, o que ele vai fazer pela nação brasileira. Então ele tem que ser sabatinado pelo Senado, pelo Congresso, ou até pela própria imprensa, desde que ele seja uma pessoa séria, honesta e que quer fazer o melhor serviço para o país. Eu acho que tem que ser dessa forma. Agora o presidente escolhe o Dr. Michael Mansur, tá? O pessoal vai saber que ele é corintiano, vai saber que ele é sofredor. Que é isso aqui? Falou, olha, corintiano não pode, flamenguista não pode. É brincadeira um Tá com negócio a desse. camisa aí, a gravata vermelha e preta, em homenagem ao rubro-negra aí. É, flamenguista, né? Flamenguista. Mas, Picarelli, uma coisa que ninguém fala é que essas mudanças de ministro acontecem muito e o governo Dilma, inclusive, mudou mais que o governo Bolsonaro. E não era tão criticado. E não né? era tão criticado, não era tão falado, né? Engraçado essa situação, né, Paulo? Ninguém Realmente, investigava, né? Ninguém Cara, investigava, ninguém né? votou em ministro nenhum. Todo mundo votou no presidente. Todo mundo votou em um candidato. É ele que tem que ficar o tempo inteiro lá. Os ministros, cada um segue sua vida depois. Exatamente. Outro ponto que eu gostaria também Secretário, de... isso aí vale para os outros níveis da federação, secretários, Mas municipais, como não estaduais. fizeram? são cargos Como não de livre conseguiram? nomeação e Eles exoneração, não têm né? contrato de vitaliciedade lá. livre Acontece, nomeação e é. E vão exoneração. sair. A mídia nacional não conseguiu fazer o seu presidente, então eles querem pelo menos fazer o ministro. Pode ser, eles verdade. querem Estão escolher. forçando uma sociedade. Agora, uma situação que eu acho bastante interessante é que os eleitores do nosso presidente, eles também acreditaram naquela proposta da militarização das escolas públicas, né? E, por enquanto, nenhum ministro posicionou a respeito disso. Não sei se talvez por inviabilidade ou a comunidade científica não aprovou muito isso. Mas eu me recordo de muitas histórias de que a escola, nessa época de militarização, o professor era autoridade dentro da sala de aula. E hoje o que se vê são alunos mal educados, mimados, que xingam, brigam, gritam com os professores, e a gente precisa, de cima para baixo, ter algum posicionamento disso para desenvolver também a nossa educação, né? Mas sabe que isso é educação de casa. Também, concordo. Educação de casa. Mas isso porque tem que ser resgatado, concordo. Isso tem que ser resgatado em alguma medida porque contribui para a formação da A cidadania. formação do caráter, né? E da Olha aqui, cidadania. é verdade. E o Estado Bolsonaro... fazer o papel dos pais, né? Eu cheguei a cantar hino. Eu Parei também. da escola. Ah, eu acho que foi a mãozinha última lá, né? geração em 96. E eu alguma tava na coisa. primeira Eu também série. cantei, eu também cantava, cantei. juntava a primeira, Ah, segunda, meu terceira, filho. quarta série no A gente pátio. fazia a gente fila, fila, estiava a bandeira e Depois cantava o hino disso, eu acho nacional. que- Acabou. Ordem Não sei unida. se hoje em dia continua. Até estimulava não, o patriotismo, hoje em dia não tem né? mais nada. Você olhar para sua bandeira, E saber até que você tem lei um- que país, né? já dá obrigatoriedade para que se faça isso, lei da minha autoria aqui no Estado, que ninguém cumpre. A a minha, não ser pro, algumas lástima. a Uma minha é pro lástima. hino de Uma Campo lástima. Grande. Tem que cantar as escolas, os menininhos, tu sabe.
As menininhas sabem. Olha que Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. O presidente alegou violação de domicílio para vetar a obrigatoriedade de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Não é obrigatório. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras. Agora, vetou também a obrigatoriedade de máscaras em órgãos e entidades públicas, estabelecimentos comerciais, igrejas, e argumentou que o trecho incorre em possível violação de domicílio. O que vocês acham disso? Mas na rua tem que usar. Eu acho que ele aprovou porque está sofrendo muita pressão para que isso seja aprovado. Se dependesse dele, a vontade particular dele, eu acho que ele não ia nem pensar em analisar essa lei, não. Então, fica complicado, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele veta, ele não tem essa autonomia, porque os estados e municípios que estão regulamentando essa situação. É um Mas faz de conta. espera um pouquinho, data Todo mundo vênia. acha que Data manda vênia. alguma coisa. Só porque o Senado lá, o Supremo falou que é responsabilidade dos prefeitos e governadores, e a lei, e a Constituição? Não tem valor nenhuma, doutor jurídico? Tem valor. O problema é que o Supremo aí fica dando uma legislada, né? Em cima da nossa Constituição Federal. Quem vai questionar o Supremo? Vão recorrer para quem? Quem? O Senado que tem que agir. Mas existe Senado no Brasil? Existe. É onde fica, hein? Fica lá em Brasília. Com quem? Com o Alcolumbre lá Alcolumbre. que é o novo Brincadeira, um negócio desse. Alcolumbre mais 80. Eu vou... Só que eles têm medo, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o Dória já disse, o Bolsonaro pode ter vetado, mas se aparecer em São Paulo vai usar máscara, senão vai tomar multa. Então, como Já que fica uma ameaçou o situação? Bolsonaro Onde aqui. está a autoridade do presidente da República, um país presidencialista? Nós não somos um país nem império, nem tampouco monárquico. O presidente que não consegue nem... É um pseudo-presidencialismo, Nem né? parlamentarismo Porque nós ele não somos. vetou, vai voltar para o Congresso vai aprovar. Mas Escuta isso aí eu acho que, tentando olhar pelo copo meio cheio, né? Isso demonstra que, na verdade, ele não tem esse caráter autoritário que todo mundo fala. Que ele é quase um ditador, que ele é fascista, que ele quer mandar em todo mundo. Ele não consegue mandar nem Só numa é um lei. chucrão e fala um Ao monte de contrário do máscara. Supremo, Coisa, ao né? contrário do Supremo que vedou ele nomear ali o superintendente da Polícia Federal. Isso Ali é um foi um ato Isso é uma autoritário. interferência clara entre a harmonia dos poderes. E qual é a Perfeito. pior ditadura, doutor? É a do Poder Judiciário, pois contra ela não temos a quem recorrer. Muito bem lembrado, hein? Esse aí. Nós podemos ver. Rui Barbosa. Esse aí vai pro vernáculo. Vai para o vernáculo. Podemos recorrer a Deus, que é o Supremo Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso, e ele que decide essas coisas, né? 2 funcionários de uma filial Eu da acho que rede... até chegar lá em Deus, a gente vai ter que passar por outras instâncias humanas aí. Existem alguns movimentos, como eu estava falando com o Michael, aí, né? existem alguns movimentos aí pedindo já o impeachment do Alexandre de Moraes já. Isso aí está Não, facilmente tem encontrado na muita coisa internet. aí, Herança do Temer. inclusive nas cortes internacionais. 2 funcionários foram demitidos após preparar uma pizza de pepperoni com o desenho de uma suástica, símbolo usado pelos nazistas. A surpresa desagradável aconteceu na casa de um casal, né, que havia comprado a pizza para a viagem, mas eles só perceberam o ocorrido quando chegaram em casa. Ficamos literalmente em silêncio por alguns momentos. Me perguntou se me deram isso de propósito, pensando que estavam me zoando porque me estereotiparam como judeu ou algo assim. Doutor, pizza, o senhor que é lá daquelas terras lá, vizinho. Quais terras? Você não é do Egito lá, Paulo O Radamés? Do Rio tem a Tigres, ver eu- com nazismo. Mas o Egito sempre brigou com Israel lá. Eu fiquei... faz sentido. Não, fiquei com fome depois de ver essa foto aí da Essa notícia. calabresa aí. Essa calabresinha, Pepperoni né? é uma calabresa mais apimentada. É, Boa, é. Boa, hein? Mas mas a eu vou- brincadeira é sem graça, de mau tom. Acho que fez certo em demitir aí, porque... Mas eu vou perguntar uma coisa aqui. Olha. Se o casal era judeu, por que tá comendo pepperoni, hein? Isso aí eu fiquei pensando. Estão quebrando a lei. É, quebrando a lei aí, judeu aí. Pepperoni é um porquinho, cara. Ele tá comendo um É porquinho um judeu ali. americanizado. É Vai da sair do calabresa. judaísmo ali. É um judeu americano ali, pode. É um judeu não praticante. Porco apimentado, pepperoni. É um porquinho, é a calabresa de porco. É de porco, calabresa? Aham. Não é de cavalo, Mas não? essa, Mas enfim, a brincadeira de péssimo gosto, né? Essa pizza aí- Porquinho à parte, brincadeira de péssimo gosto. Eu acho- essa foram pizza aí demitidos. demonstra a tensão que está acontecendo nos Estados Racismo. Unidos, né? Isso é um tem sinal aí também. muito claro. Racismo É um sinal muito mesmo. claro. Não só com os negros, né? Mas todos os imigrantes, Sim, grande sim. parte dos imigrantes. Os brasileiros estão sofrendo lá nos Estados Unidos também ou não?
Ah, com certeza, Sem né? dúvida. Sabe quantos brasileiros tem nos Estados Unidos? Muitos. Vou chutar 1 milhão. Hã? Não sei. É que Por aí. O Brazilian Day lá. Tá em torno de 1 milhão, né? Em torno de 1 milhão. Por aí. Tem O, muito. Muita gente. o americano, ele é igual o gaúcho, eles são muito bairristas, né? O americano, eles amam a bandeira deles. Deixa eu fazer uma pergunta pro meu São assessor patriotas técnico ali demais. internacional. Patriotas demais. Esse Patriotismo programa vai no nacional. nosso podcast internacional também ou não? Tem que como colocar? Você pode colocar? Tem acesso? Muito bem, nós colocamos no meu podcast particular, nós tivemos nos Estados Unidos 60% de acesso. Nos Estados Unidos. Você Do gravou Brasil, em inglês? sim, ué. Ah, Yes, of então course. eles entenderam fácil. 30% Brasil e 10% germânico na Alemanha. Que bom. Ok? Pô, que bacana. Então, Um salve pra nós eles aí. estamos internacional. Hello, goodbye to Dá everybody pra in gente America. colocar, inclusive, com as legendas, tudo direitinho, Totinho. Então, a partir de amanhã, na nossa podcast, né? Lá a verdade, nada mais que a verdade, vamos The correr truth, o mundo nothing para but the os truth. brasileiros que estiverem fora do nosso país possam ter acesso às In God we informações. trust. Efeitos da pandemia foram especialmente sentidos no mês de maio, que marcou o pico de casos em diversas capitais do Brasil, levando a uma queda média nos rendimentos para 82% da renda habitualmente recebida. Algumas categorias foram ainda mais afetadas pela crise econômica, como quem trabalha por conta própria, que viu a renda média cair para apenas 60% do normal. Gente, o que vai fazer o pessoal que trabalha na economia informal nessa situação? Muitas empresas estão fechando, falindo, muitas empresas estão demitindo seus funcionários. E o que está acontecendo? O pessoal vai tentar vender paçoquinha, vender pipoca, vender sorvete, vender coxinha, com muita dificuldade, e mesmo assim não tem a receita, a renda necessária para cumprir com seus compromissos. O que você acha, dona Magali? O recurso que eles acham é esse, é o trabalho informal. E o trabalho informal, ele gera outra preocupação, não arrecada nada, né, para o poder público, não arrecada imposto, não arrecada nada. Porque muita gente está fazendo comida, até locais de evento estão fazendo para final de semana, mas eu acho que faz e fica meio na clandestina, na desobediência fiscal, né, como disse ali o doutor Maico. Então, o risco de ter um colapso financeiro, né? Eu acho que foi você que falou, né, Sim. Paulo? Um colapso financeiro é muito alto, o risco é altíssimo, porque as pessoas, mesmo quem tem empresa, quem tem lojas estão fazendo isso. Estão fazendo docinho, estão fazendo biscoitinho, fazendo chipa, fazendo de tudo, fazendo pão de queijo, fazendo essa cuca, né? Que é derivado do sul e aqui o pessoal gosta muito. E eles vão fazer, vão vender, vão ter a receita pequena, mas vão ter pelo menos o pão de cada dia, né? Que precisa, é necessário. E o Estado não recebe. Magali, você percebeu o tanto de pedintes que aumentou nas ruas de Campo Grande? Também, muito. Aqui em Campo Grande está Meu filho, uma epidemia de venezuelanos também. Sabe sei uma se é coisa? venezuelano. Sabe uma coisa que sei pode se é. ocorrer? De acordo com os cartazes Venezuelano, deles, Os tá cartazes está escrito, sou venezuelano, É. estou com fome, não sei o quê. Não Meu quer Deus do céu. trabalhar também. Quando houve essa invasão de venezuelanos no Brasil, lá pelo Rondônia, lá, houve um departamento que foi instituído pelo Exército Brasileiro por determinação do então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas no governo do Temer, de que essas pessoas seriam colocadas em vários estados brasileiros, mas com toda a garantia de trabalho, de assistência e etc, etc. Só que isso nunca aconteceu. Não, Lorota. Eu acho que pega um ônibus lá, pega um avião, ó, vai para Campo Grande, E vai joga, para Mato e Grosso, despeja. manda. E joga. Isso, Despeja em algum Isso lugar. mesmo. Não há acompanhamento coisa- nenhum. Nenhum. Essa, na verdade, é uma segunda onda. Já teve também a dos haitianos. Quando estava em Exatamente. Cuiabá, existia uma população imensa de mais de 5 mil haitianos na cidade. Eles não encontravam emprego, não encontravam nenhuma assistência jurídica, Nada. de primeiros socorros. Não, eles ficavam ao sabor do Expostos vento ali. aí. Eles Expostos. meio que tomaram conta de um bairro lá, foi engraçado isso. Então eles procuraram se organizar sozinhos. Eles procuraram todos morar no mesmo bairro para tentar um ajudar o outro, né? Talvez isso vai acontecer com os E venezuelanos também. isso que o Maurício falou, eu queria que os advogados respondessem como está a lei para o inquilino, a lei do inquilinato, porque muitos não vão conseguir pagar seus aluguéis. E o dono da propriedade vai pedir que saia. Essas pessoas vão para a rua.
Não, alterou A e favela muito. vai aumentar. Alterou e muito. Um exemplo muito clássico com respeito à lei do inquilinato é o Estado de São Paulo. Reduziu os aluguéis comerciais em 50% lá no Estado de São Paulo. Não pode despejar, as ações estão sobrestadas no Estado de São Paulo. Não Só pode. para empresa não, para... Comerciais, esses são os comerciais. Já as pessoas particulares estão sendo feitos uns taxes junto com o Ministério Público, o sindicato das pessoas que locam, né, das imobiliárias, dos locadores, para que segurem pelo menos 90 dias qualquer tipo de despejo, tá? Isso aí. Da parte legal, não houve alteração na lei. Agora, estão em conjunto Poder Judiciário, Ministério Público e os representantes tanto dos locadores quanto dos locatários tentando se organizar. Esse é o ponto principal. Mas em São Paulo, Doutor só. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a questão da quarentena, não foi feito muitas gambiarras jurídicas? Porque, por exemplo, Milhares. essa lei que você está relatando aí, quem poderia legislar somente sobre direito Federal. civil é o governo federal. Só federal. Então foi feito muitas gambiarras, conforme você está Sim. explicando aí. Isso aí, na verdade, vem por conta... momentos de crise que a criatividade Mas isso vem, aí, não se esqueçam, por analogia, quando o STF determinou que competiria a estados e municípios tratar sobre a questão de Sim. vai ou vem, direito de ir e vir, ele flexibilizou direitos constitucionais. Então, o que acontece? Há várias comunidades que estão se unindo junto, Poder Judiciário, Ministério Público e as classes representativas para dar essa flexibilizada na legislação. Embora, como o doutor falou, realmente é completamente fora do âmbito legal, porque quem deveria legislar é a União. Né? Parece que viramos Estados Unidos, né? Cada estado tem a sua própria legislação, né? Aqui no estado também, Então, aqui... esse termo de ajuste de conduta é só lá. Não, o São Paulo é o modelo, né? Aqui ainda não está aplicando isso, mas tem uma tendência muito forte, porque não tem dinheiro circulando. Então, o próprio Poder Judiciário, ações de despejo que você entrava e conseguia com 90 dias, tem processo aí que está desde o início da pandemia e nem despacho teve. Ou às vezes não tem uma fundamentação por exemplo, um prefeito, um governador não fez essa lei, mas aí você procura a justiça, você alega diversas teses, questões humanitárias, questões... Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, e o Princípios Poder Judiciário constitucionais, acaba né? concedendo para você ficar no imóvel. Então também tem teses judiciais. flexibiliza, né? Eu queria até saber a opinião de vocês, que isso demonstra a total inutilidade que é o aumento de burocracia. Quanto mais leis, as pessoas acham que legislar muito vai melhorar a vida. O nosso país é o que tá conhecido como um acontecendo dos com o que setor tem mais imobiliário legislações. Também está acontecendo com o setor de viagens. Tava conversando com um colega meu, tava com viagem marcada para a Itália, veja só, e já estava pago, ele ia agora. Todas as companhias aéreas, elas estão entendendo a situação e estão remarcando, estão buscando compensar alternativas. esses clientes para não haver prejuízo de nenhum lado. Quer dizer, houve alguma lei voltado para o setor de voos internacionais? Não houve nenhuma. O mercado ele tende a se regular com o aumento da informação e dentro dos consumidores. É óbvio que não há nenhuma coisa desproporcional, mas na verdade todo mundo quer o que é justo, as empresas e os consumidores. Uma lei nesse momento seria muito mal-vinda. O Brasil quer lei para tudo, né? Sendo coisas que já estão na legislação. Já tem lei para tudo isso. Se você procurar, simples. Tem leis estaduais, leis complementares, a própria Constituição reza sobre isso também, nos aspectos de direitos individuais das pessoas, de negociação, Código de Defesa do Consumidor, dá diretrizes de como tratar assuntos pandêmicos, até se você procurar tem lá, é negociar, é conversar, é diálogo. Caso contrário, não vai dar nada certo. Muito bem lembrado a respeito disso, porque o Código de Processo Civil trouxe a arbitragem, que é o quê? A autorregulação entre as partes. Então o Instituto da Arbitragem também está sendo muito utilizado nessa época de pandemia. Foi inclusive uma ação judicial que a gente fez no nosso escritório, que a gente suspendeu um consignado, justamente utilizando o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a pessoa recebia, vamos supor, R$500 e o resto era tudo descontado consignado. Com o momento de pandemia, houve ali uma flexibilização e o judiciário concedeu para suspender. Então, assim, tudo tem na lei, é só ser aplicado. Exatamente. Jurisprudência tem de monte aí. Para falar em jurisprudência, mandar um abraço ao doutor João Paulo Lacerda Silva, grande advogado na área de administração. Ele é presidente da Associação dos Advogados de Administração. Um grande advogado, né, doutor João?
Um abraço aí, João Paulo. Nosso amigo. Nosso abraço. amigo aí, um abração. Brevemente estará aqui no nosso programa também falando sobre as atividades da sua associação. O que nos entristece de coração é, primeiro anunciado o desaparecimento de uma moça, Carla Santana Magalhães, de 25 anos, desapareceu. De repente, misteriosamente desapareceu, rede social, todo mundo procurando a moça, e ela aparece morta, perto da sua casa, no chão, em frente a um estabelecimento. Uma moça morta, 25 anos apenas de idade, amiga de todo mundo, pessoa de família maravilhosa, né? O que aconteceu com essa moça? Segundo algumas informações, ela tinha um relacionamento e parece que houve uma separação, e depois dessa separação, o camarada, como sempre acontece, né? Fica atrás, e ela não quis saber, e ela aparece morta. Com certeza, mais um caso de feminicídio. Muita gente falou sobre sequestro para retirar órgãos, uma série de situações no desaparecimento misterioso da moça. Ela foi pega em frente à casa, ainda ela gritou socorro, né? A mãe ouviu. A mãe ouviu? A mãe, alguém da casa ouviu ela gritando, né? A mãe. Mas que coisa, né? Que coisa terrível. Teve duas versões. A primeira foi que ela gritou, né? Diz que ela Então, não a tinha mãe dela encontrou relacionamento apenas nenhum. o café que ela havia comprado no mercado e o celular da jovem na frente da casa. Entendeu? E separou, É o e que agora aparece descarta a morta. hipótese, né, de assalto, latrocínio, essas coisas. Então, mas esse caso então, a polícia, eu acho que está no caso de feminicídio, né? Com certeza deve estar há muito tempo já, há muito tempo não, né? Apesar de ser recente, mas desde o começo das primeiras notícias eles já devem estar investigando. Só não querem divulgar mais informações. É porque pediram eu presumo, sigilo, pra não né? atrapalhar Pediram sigilo, as é. Investigações, né? Segundo as informações, era um senhor de 56 anos. É isso. Estava inconformado com o novo relacionamento da moça. Isso quem diz são as amigas dela, né? amigas. Então, é algo que nós temos que ficar atentos, porque hoje, em dia, a moça não pode não querer mais o cara e de repente ela sente-se ameaçada. Gente, isso é um absurdo. É uma coisa que a gente depende de estudo, depende de algo que a gente precisa colocar na mesa para discutir e principalmente orientar a sociedade, né? A pessoa terminou um relacionamento, passa um tempo, tem outro relacionamento, aquele ex tem que tomar cuidado com ele, dependendo do jeito da pessoa, se é violento ou não, né? Mas é possessão, né? É. Imagina na história da humanidade. Sentimento de posse, acho que é dono. Como esses crimes eram muito maiores. Hoje em dia tem a divulgação da mídia, né? Graças a Deus tem essa situação. Mas isso aí acontece desde o começo da humanidade. E era muito maior antigamente, só que não era tão divulgado como é hoje. Então, no caso dela, que está dizendo, as amigas dizendo aqui, está na reportagem, né? Que desde 2018 a jovem teria se relacionado com um homem de 56 anos, sendo que neste ano o homem voltou a procurar Carla, querendo reatar o relacionamento. Mas ela não queria reatar porque estava trocando mensagens com um fotógrafo, de um rapaz de 50 anos. Ela já estava praticamente tocando a vida dela. As mensagens estavam sendo trocadas há cerca de 2 meses, segundo a amiga. Mas ele ainda não tinha marcado nenhum encontro amoroso. Esse ex-namorado foi ouvido pela polícia em depoimento e não sei o que foi falado, né? E a gente não tem essas informações. Agora, suspeita-se de que esse cidadão aí de 56 anos pode ter alguma relação com a morte da menina, porque... E ele já apareceu? Ele tem que até dar as agora, caras não. logo. Isso aí Não. que é imprescindível, inclusive para a própria defesa dele. Pelo menos esses Não, relatos. ele apareceu, né? Que ele foi ouvido pela polícia, Sim. né? Ele foi ouvido aqui, está falando que ele foi ouvido, esse ex-namorado, esse cidadão de 56 anos. Agora, se ele é suspeito ou não é, a gente não sabe, né? Porque a polícia não dá informações porque está em sigilo, né? Sigilo, esse processo. Coitada da menina, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa, não. A polícia investigava o sequestro, imagens de câmera, segurança, patati, patatá, mas como as imagens estavam prejudicadas, não tinha como ver o carro que havia levado a jovem. O cara chegou de carro e a moça caiu a máscara dela no chão. Que coisa mais terrível é isso aí, né? Parece coisa de filme. Não, o filme imita a arte ou a arte imita... Como que é o negócio aí? A arte imita a vida? A vida imita a arte ou a arte está imitando a vida? Antigamente era a arte imitando a imitando vida. a vida. Hoje a vida está imitando a arte, né? Ou não, ou outra coisa. Como que é o ditado correto? A arte imita a vida. A arte imita Posso fazer xixi no cachorro. Mas arte- quem veio primeiro, Picarelli? O ovo? a galinha. Não, eu explico. Próximo programa a gente debate. Não, eu explico. Primeiro foi a galinha. A galinha, falo com toda a propriedade, né?
Minha gente, qual é a quente do... Você ganhou umas ações aí, ô doutor. Fala aí as ações que você ganhou essa semana. Toda semana você tem uma notícia uma boa. aí que me trouxe grande espanto. Um plano de saúde negou acesso a tratamentos médicos a uma cliente, alegando prevenção Covid-19. Vai. Ora, então as pessoas podem morrer de outras doenças agora? Seria mais ou menos essa linha, né? E graças a Deus aí o Poder Judiciário concedeu uma liminar, obrigando o plano a conceder o tratamento médico a essa pessoa. Uma decisão, No mais do que mínimo, justa, né? acertada, né? Razoável, vamos colocar aí no mínimo. É brincadeira, né? Negar acesso a tratamento médico por conta da prevenção do coronavírus, isso não existe. As pessoas não podem Tem morrer uma morte de que é outras pior que a coisas. outra, né? Na verdade, você tem que pegar o coronavírus e depois falar, aproveitando que eu tô aqui, vamos ver aqui o meu reumatismo, vamos ver aqui... Essa pedra na vesícula aqui. Vamos aqui, vamos, ó, já que eu peguei, você pode fazer o meu parto, né? Pode. Quem sabe? Faz Não um dá pra check-up. esperar 10 meses. Faz um check-up. É verdade, bem lembrado. Imagina a pessoa chega baleada, ela, não podemos atender agora por Só causa do Covid. coronavírus, deixa isso, tem que esperar passar. Brincadeira, né? Mas Parece São mentira, né? decisões, se parece a decisão do prefeito lá, né? São coisas irracionais. Morre, Que a pessoa- vai morrer, E um plano de saúde volta, ainda, né? volta boiada. Isso é simplesmente para economizar na minha concepção, não gastar. Aí Mas utiliza você sabe dessa que as tese. mudanças da Famosa lei economia que boa, houve né? para plano de Vai saúde gastar foram com muito culpas boas. processuais, Isso. vai tomar um processo Isso. morais, E danos moraizinhos. Dos anos para cá melhorou muito, né? É verdade. Muito bem, a situação está complicada, os tarados que continuam acontecendo, correndo atrás de moças, né? Tarado do carro ataca mulheres no Tiradentes e no Itamaracá. Ainda existe, tá? É isso aí? Pelo Eu amor pensei de que Deus, tinha esses terminado caras os aí, tarados, meu Os filho. tarados do carro prata, Voltaram do carro esses caras? preto. Esse Da moto, da bicicleta. Porto Pô, Prata, sempre existiu. região do O bairro Opala Itamaraty, preto, lembra que Tiradentes. tinha? Os taradão do Opala preto. O Paradão, o cara da motocicleta vermelha. Deixa eu contar uma história aqui. Na época que eu era soldado do exército, tinha um carro prata que vivia circulando o quartel ali. E aí os soldados começaram a fazer denúncia. Tem um carro prata, e todo mundo tinha medo que era um assaltante. E aí um dia ligaram pra polícia e falaram, ó, o carro prata tá lá, foram investigar. Era simplesmente um taradão. Que queria ficar olhando os soldados fardados. Olha só que tara. Então os taradão são muito lá, antigos. Isso aí é... Rapaz do Isso céu. é muito famoso. Em Dourados tinha um tarado careca. Ih, Era careco, como ele ficou conhecido, e ele só pegava travesti, mas pegava pra dar cabo, né? Ele Pra matar contratava o serviço e matava. E durante muitos anos ali, esse careca ficou famoso Então lá era um nas páginas do jornal. serial killer, do jornal. não era um tarado. Era um serial killer, mas ele tinha esse fetiche de ser com travesti. Puxa vida, cada um que aparece, né? Tem muito. muito bem, senador Zé Serra, denunciado pela Lava Jato por lavagem de dinheiro. O senador ficou surpreso com a denúncia. Ficou surpreso. Para a liderança do PSDB, ouvidas... O que foi? Como ele ficou surpreso? Ele Quem ficou ficou surpreso, Eu tava esperando. indignado. Não, é o direito. Sem acredita. Não é um direito que ele tem de ficar surpreso? Engraçado. Ficou surpreso. A Polícia Federal está aí Sua na... Excelência, desculpa, mas... A Polícia, surpreso. a O que Polícia você tá Federal... fazendo? Nunca Eu não aconteceu isso tava antes? esperando, eu não tava Nunca esperando. na história desse país. Não, mas ó, que Podia ter senador... recebido aqui peraí. um comunicado antes, né? Ó, vocês ficam criticando o Supremo Tribunal Federal. Olha o que o senador fala aqui. Ele diz que, o Zé Serra diz, traz informações requentadas de inquérito arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. Parece que estou vendo um filme de novo. Essa história já ocorreu. Será que é o mesmo filme? Afirmou o tucano paulista. Nesta manhã, Serra recebeu a denúncia com surpresa, de acordo com os auxiliares. Já Advogados entrou dele... em contradição, porque uma pessoa que está surpresa não pode já ter visto o filme. Pela segunda vez, não tem mais, ela já sabe. E se você, Tem- e se tem a você síndrome ler, do esquecimento. e se você ler a nota dele, ele alega que fizeram busca e apreensões na casa dele por matérias já prescritas. Exatamente, é o que está dizendo aqui. Entendeu? Além do inquérito que apura novos desdobramentos do caso, o Ministério Público Federal também apresentou denúncia contra o senador e a filha dele, por suposta lavagem de dinheiro. A denúncia configura um passo além na investigação e, se aceita, Serra se tornará réu. Só o que está dizendo a polícia, o Ministério Público, dizendo que, olha, é um desdobramento. Aquilo que aconteceu ficou um rabinho, e esse rabinho... Que eles querem puxar. Você já viu alguém pisar em lagartixa?
Não. Você já Larga o pisou rabinho, lá? já vi, já. Hã? O rabinho fica chacoalhando, Não, ela vai ela embora. sai. Pisa na lagartixa, esmaga a lagartixa, mas o rabinho fica pulando. Então é isso aí, é o desdobramento É o fio da do ação. novelo, como diz. É o fio do novelo. Fio do novelo, entendeu? Fica um fiapinho de alguma coisa que o Ministério Público, junto com a Polícia Federal e os organismos supremos, todo mundo vai atrás para saber, ter informação de como será e de que maneira vai ser isso, né? Então vamos esperar e aguardar, porque trata-se de assuntos nacionais e que nós temos que ficar atentos para a informação à população. O último destaque, o doutor Paulo Cruz, Duarte. Você gosta mais do Cruz ou você gosta mais do Duarte? Geralmente me chamam mais de Paulo Duarte, mas tem uns O pseudônimos Cruz aí. é do pai ou da mãe? Da mãe. Ah, o é Cruz da mãe. A cruz, o importante é que ele está carregando, né? É, a Cruz ele E é Paulo Por da onde ele Cruz vai, ainda. ele carrega Paulo essa da cruz. Cruz Cruz, Duarte. que Paulo da carrega Cruz. a cruz lá. Qual é a última? A última? Do coreano? Então, não, a última aqui é uma brincadeira, cara. No aeroporto de Florianópolis, depois, pós-pandemia lá, pós-pandemia não, pós aquele ciclone lá, fizeram uma bateria de amostras no esgoto para ver se tinha coronavírus na água. E aí foi confirmado que realmente Desde tinha, novembro. Foi a tinha primeira. coronavírus. Foi lá. a amostra mais antiga que Antiga descobriu do no Brasil. Que ela foi bem antes do primeiro caso Isso. de coronavírus no É país. isso aí. Né? Que Você situação. vê, Brasil é Brasil. Magali Picarelli, pode dar o seu recado último? Muito obrigada de estar aqui com os colegas. E eu quero dizer que 19 horas nós estaremos juntos. Hoje eu vou estar entrevistando um pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Vamos ver o que ele tem, né? As ideias que ele já tem, o que ele já formou, o que ele já conheceu de Campo Grande para fazer de melhor para nós. Então nós vamos dar uma cutucada nele básica, né? Para ele falar sobre todos os assuntos: educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, tudo aquilo que nós vimos tanta reclamação por esses quase 4 anos. Muito bem. Paulo Radamés, do Cairo, para o nosso programa. Alexandria, voltando daqui a pouco, falar sobre a nova rede social, que é a nova rede social do momento aí, que promete estourar aí, tem total liberdade de expressão, Parler, me siga lá, Paulo Radamés, 2 S no final, e também não deixe de acompanhar aqui a Rede Interativa News. Semana que vem a gente volta. Doutor Maico Mansur. Até semana que vem, foi mais um grande programa aqui com os grandes debatedores aí, Dr. Paulo, um homem das teses boas aí, né? Pessoal aqui muito bem instruído, agradecer o programa e até a próxima. Muito bem, queremos agradecer a todos os nossos rádio ouvintes da Rádio Excelsior de Nova Andradina, abrangendo todo o Vale do Ivinhema, também norte de São Paulo, norte do Paraná, e também pelas redes sociais da Rede Interativa News e também da TV Excelsior, canal 22 da Lignet. A todos os nossos queridos rádio ouvintes, telespectadores, o nosso muito obrigado, boa tarde e tenham todos um excelente e gostoso final de semana. Até mais! Acabamos de apresentar A Verdade, nada mais que a verdade.